pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de cultura corporal esportiva abordando, né, o nosso tema do futebol, tá certo? E aí, o recado para vocês que é muito importante. Nós estamos na nossa última semana em relação ao tema do futebol, tá? Da nossa unidade de futebol em cultura corporal esportiva. Então é muito importante que vocês entrem na plataforma do Conexão Digital, vejam as videoaulas que está faltando, tá? Veja lá as atividades que estão faltando, tá bom? Para vocês fazerem. As videoaulas ajudam muito na realização das atividades, tá? Não deixe nada para depois, porque nós vamos iniciar outros temas, outras atividades, e aí depois vai ficar ruim, porque depois não vai lembrar direito, né? Depois a gente não está discutindo sobre aquilo, as ideias não estão frescas aí na cabeça, né? E acaba esquecendo algumas coisas, fica mais difícil. Então aproveita esse tempo para ir lá, fazer as atividades que estão faltando, se tiver alguma atividade faltando, tá bom? Que enquanto isso, nessa aula nós vamos discutir um pouquinho mais aí da nossa ideia principal, né? A principal ideia que nós queríamos aí desenvolver nos nossos temas abordando futebol e pensando no futebol, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, nós discutimos alguns tipos de futebol, né? Como por exemplo, o futebol de campo, né? Que como o nome já diz, acontece no campo, é aquele futebol que que o campo é gramado. Lembram-se que nós conversamos? Que ele tem um tamanho muito maior, né? Mais jogadores, mais jogadoras, 11 para cada lado no total. Então esse é o futebol de campo, que é aquele campo gramado e maior, né? Diferente então do futebol conhecido como futsal, né? Que acontece numa quadra onde o piso é de madeira, né? O piso de taco, e a quadra é muito menor do que no futebol de campo, né? As dimensões, né? O tamanho da quadra, ele é muito menor. Consequentemente, como nós conversamos, cabem menos jogadoras, cabem menos jogadores, né? Cabe menos torcida. Nós vimos o estilo diferente de um jogo e de outro, tá? Assim como nós conhecemos um pouquinho mais do futebol de areia também, né? Nós vimos como funciona o campo, como funciona a demarcação das linhas, como que também é um estilo de jogo, né? Que se no futebol o jogo pode ser considerado, entre aspas, um pouquinho mais lento, ou então se comparado ao futsal ele ser muito mais lento, né? O futebol de areia nós vimos que é um jogo que acontece muito mais pelo ar, né? Devido ao chão, né? Devido à areia não ser um chão muito regular, a bola pode ficar desviando se nós utilizarmos muito ali os passes pelo chão, né? Então é um jogo que acontece muito no ar, exige um domínio diferente da bola, tá bom? Assim como nós vimos também a possibilidade do futebol para pessoas cegas, né? E aí nós discutimos que existem vários outros tipos de futebols, mas durante esse nosso tempo, durante essas nossas conversas, nós conseguimos nos concentrar nesses tipos, né? E aí no futebol de cegos nós vimos aí várias características específicas desse futebol, né? E aí uma característica muito interessante, claro, é a de que nenhum jogador ou nenhuma jogadora está vendo nada. Mesmo aqueles que possuem uma baixa visão usam aquelas vendas para tapar totalmente a visão deles, né? E isso então exige que se utilize muito a audição. E aí nós vimos que isso transforma um jogo num jogo totalmente diferente, né? A condução de bola é diferente, o passe de bola é diferente, a movimentação, a forma de se chutar para o gol é diferente. Nós vimos que as redes fazem um barulho característico, existe alguém para ficar balançando aquela rede para a pessoa que está jogando saber para onde ela vai chutar direito, né? Nós vimos aí como o campo do futebol para cegos pode se diferenciar do campo de areia, do futsal, do futebol de campo, né? Que muitas vezes no futebol para cegos, apesar de parecer um campo de grama, mas na verdade é grama sintética, não é a mesma grama do futebol de campo, tá? Então tudo isso nós discutimos aí durante as nossas conversas sobre o futebol, né? Seja futebol de campo, futsal, de areia ou futebol para cegos, assim como nós poderíamos discutir os vários outros tipos de futebols que nós vimos, né? Como por exemplo futebol para cadeirantes, outros tipos de futebol que acontecem
em superfícies que são cheias de ar, né? Assim como outros tipos de futebol que acontecem na areia, na lama, enfim, uma infinidade de futebols, tá? E aí o que eu quero, né? Qual que é a nossa ideia? O que eu queria assim que nós entendêssemos de tudo isso, né? Que não existe o futebol, tá? Não existe um futebol. Apesar de nós conhecermos um pouquinho mais o futebol de campo, porque é o futebol mais popular no Brasil, é o futebol que mais passa na televisão, tá? Eu queria que a gente entendesse que esse não é o futebol normal, tá? Por quê? Porque existe outro tipo de futebol, como o futsal, futebol de areia, futebol para cegos. Todos eles possuem as suas diferenças. Todos eles possuem suas características, todos eles possuem suas dificuldades. O jogador ou a jogadora do campo talvez não se dê muito bem no futebol de areia. O jogador do futebol de areia talvez não se dê muito bem no futsal. Apesar da proximidade, o jogador ou a jogadora do futsal pode ter muita dificuldade se ele jogar vendado, contando apenas com a sua audição. A pessoa não está acostumada ou não está acostumada a jogar naquele estilo, tá? Então é isso que eu quero que a gente entenda. São várias as possibilidades do futebol. Não existe um futebol e não existe o futebol, mas existem futebols, tá? E a gente pode pensar em várias possibilidades, com várias características, de várias maneiras, tá bom? Então é isso que fica de muito importante, pelo menos na minha visão, né? Essa ideia que nós precisamos afastar do nosso pensamento de um futebol normal, tá? Por quê? Porque os outros futebols também são normais, também possuem suas características, são diferentes entre si, né? Possuem suas próprias dificuldades, suas próprias vantagens, suas próprias estratégias, tá bom? E é isso que eu quero que fique claro aí no nosso pensamento e na nossa fala quando nós formos falar ou quando nós formos jogar o futebol, tá certo? Então, pessoal, muito legal nossa caminhada até aqui. Não deixa de entrar lá no Conexão Digital para fazer as atividades que estão faltando, se tiver alguma atividade faltando. Não deixa de assistir a videoaula até o final e nós nos vemos então na nossa próxima aula ao vivo. Beleza? Valeu então, aquele abraço e até mais!